Então, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, mais um vídeo resposta, na verdade, né? Tô aproveitando aí esse final de ano para responder alguns comentários, algumas perguntas. E no próximo ano temos, digamos assim, né, muitos projetos para cuidar e também muito estudo, né? Mas vamos para um assunto importante, né? Que tem a ver justamente com esse lance de ser reformado, né? Mais uma vez esse assunto. E que, é claro, né, sempre que eu puder, eu vou estar respondendo a respeito para trazer clareza sobre o ser reformado, o que é ser reformado, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem está chegando agora, seja bem-vindo, tá? Se inscreve no canal, marca o sininho, aproveita o conteúdo, tem playlists aqui com cursos sobre as doutrinas reformadas para vocês, certo? Então, vamos aqui à pergunta, né? A primeira pergunta foi do... São duas perguntas do Oliver. Ah, no caso, Oliveira 13. Oliver, essa foi boa. Oliveira 13. Ele fala: graça e paz, irmão. Amém. Você acha que ser reformado e calvinista, no caso, ser continuista, é uma heresia ou contraditório? Boa pergunta. A outra talvez complemente um pouco mais essa questão, mas vamos pensar na questão do continuismo, né? Essa coisa de pentecostal reformado, ah, também tem a questão de batista reformado. Ah, bem, vamos lá. Vamos pensar na questão do continuismo, ou o carismatismo, pentecostalismo, que seja. Embora, né, esses termos estejam, ou pelo menos o termo reformado ou calvinista esteja em alta, né, em alta em nosso contexto, né, digamos assim que o debate tem gerado também curiosidade de muitas pessoas que entram pela porta do debate e acabam não entendendo. Então as pessoas acabam entendendo que é o seguinte, olha, que ser reformado, né, é simplesmente isso. Você é, foi apresentado aquilo que se chama de fé reformada e então você não está interessado na tradição reformada, certo? Mas naquilo que chamou mais a sua atenção, que foi justamente aquele ponto do debate. O que tem mais acontecido são debates na internet sobre soteriologia. Então, direto é arminiano e calvinista. Para mim, isso é perder tempo, né? É perder tempo, sinceramente, não faz o menor sentido, né? Eu digo isso, irmãos, justamente porque, como eu subscrevo os cânones de Dort, as três formas de unidade, né? Eu realmente entendo ser um documento fiel que explica a palavra de Deus e eu me comprometo com esses documentos como explicações fiéis do Evangelho. Então, para mim, essa questão já foi resolvida. É questão passada. É a mesma coisa de eu ficar tentando debater com o católico romano. Não. Nós podemos até conversar, né? Em outro momento, se encontrar um pentecostal, um arminiano, sei lá, um wesleyano, ou um padre, seja de igreja ortodoxa, seja de igreja católica romana, nós vamos trocar ideia, né? Vamos falar sobre cristandade, né? Digamos que nós podemos interagir nessa camada um pouco mais externa e geral, que é o cristianismo. Então são cristãos conversando, tranquilo, certo? Mas é só, né? Porque no geral eu preciso manter firme as minhas convicções de fé, tá? Então isso, é, querendo ou não, né? Por mais que seja uma coisa, poxa, isso é tão triste, pastor. Isso é uma divisão. Mas a divisão não foi eu que criei, né? Infelizmente, essa divisão é da natureza, não é, do próprio cristianismo. Por quê? Porque existe um texto revelado, que é a palavra de Deus, certo? E as pessoas olham para o texto e elas podem ter maneiras diferentes de interpretar, o que gera essas divisões. Então, cada tradição que foi desenvolvida, não é, tem a sua forma de entender a palavra de Deus e, consequentemente, não é, a aplicará de maneiras diversas. E cada um deve defender, então. Isso para mim é coerente, né? Então eu vou defender com unhas e dentes, né? O que eu entendo como tradição reformada. Agora, entende? O que é importante compreender é o seguinte, que ah, do mesmo jeito que eu não posso olhar para a Igreja Católica Romana ou para a Igreja Ortodoxa, as igrejas ortodoxas, não a igreja, perdoe, as igrejas ortodoxas, né? As diversas igrejas, siríacas, etc. E porque eu concordei com um elemento de lá, eu já assumir o nome, né? E dizer eu sou católico romano, eu sou ortodoxo,
né? Eu sou. Entende a situação? Ou olhar para a teologia, o corpo de doutrina, né? Nas confissões luteranas, por exemplo, ou anglicanas, e dizer que eu sou luterano ou anglicano, né? Como isso não faz sentido de jeito nenhum, também não faz o menor sentido alguém olhar para a grande tradição reformada, observar um ponto que chama a atenção e se chamar reformado a partir disso aí. Entendeu? O que as pessoas têm feito hoje, infelizmente, é um reducionismo do que é chamado historicamente de fé reformada, da tradição reformada, ou daquilo que as pessoas gostam mais de usar, né, o termo calvinismo, que, sinceramente, é muito melhor falar em reformado, né, do que calvinista, porque no fim, nós reformados, nós não somos seguidores de Calvino, né? Isso não faz sentido. Calvino foi um reformador e um pastor de uma igreja local, não é? Que cooperou e organizou inicialmente a tradição. Mas a tradição reformada não inicia e termina com Calvino, ela continua, tá? Então isso é muito importante. E ela ganha um corpo muito sólido, não é? E é bom compreender isso aí. Então, hoje, infelizmente, aqui no contexto, né, do Brasil especialmente, você está vendo cada vez mais esse reducionismo. Então, o que é fé reformada ou calvinismo tem sido tratado apenas como soteriologia. E isso é uma pobreza, porque se o que é calvinismo é apenas a soteriologia, então você pode conjugar isso com qualquer outra coisa, né? Você pode conjugar isso, né, a soteriologia, com o continuismo, com o carismatismo, certo? Isso é desonesto, tá? Desonesto. Não corresponde ao que é a tradição reformada. É um reducionismo empobrecedor. Empobrecedor, né? Então, por exemplo, não faz o menor sentido alguém que, por exemplo, despreza ou pelo menos não tem a tradição, né, como sendo algo do mesmo nível da escritura, que você tem que olhar paralelo à escritura, ou então alguém que rejeita a veneração dos santos, não é? A estrutura da Igreja de Roma, se dizer católico romano, né? Porque entende que um ponto ou outro é correto, né? Do mesmo jeito, não faz sentido você olhar para a tradição reformada e porque você concorda com a ideia do monegismo, né? O monegismo, né? Digamos assim, monegismo desenvolvido também no contexto da tradição reformada, e você dizer que é reformado por causa disso. Essa conjugação é contraditória, tá? Então, sim, respondendo de maneira direta, irmão, é absolutamente contraditório ser calvinista e continuista. Absolutamente contraditório. E eu sei que tem havido um certo tipo de crescimento, né? Mas digamos que esse crescimento, para mim, sinceramente, é mercadológico, tá? Essas novas roupagens que estão tentando dar, essas conjugações de fé reformada com outras coisas, isso, para mim, tem objetivo de mercado, entendeu? É para o pessoal se lançar como sendo uma outra opção àquilo que já tem, tá? Então, é absurdo. Absurdo, tá? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, não é? Então, se o calvinismo ou a fé reformada é apenas a soteriologia, então você pode misturar com tudo. E nesse sentido, a pessoa reduz, não é, o calvinismo a algo equiparável ao arminianismo. O que o pessoal não entende, né, é que a fé reformada não é Dort, entendeu? Dort não é a suma da fé reformada. É o que muita gente não tem entendido. Por que estão entendendo assim com esse reducionismo? Não é? É que você vê ainda debate acontecendo entre arminianos e calvinistas, como se isso tivesse relevância. Não existe a fé reformada contra o arminianismo. Isso não existe. O que existe é um debate soteriológico. O que existiu, no caso, é um debate soteriológico e que as pessoas, em nome desse reducionismo, estão, não é, tratando essas questões como se fossem equiparáveis. É como se fosse uma questão de igual para igual. E não é. Não é uma questão de igual para igual. Arminianismo não é uma tradição protestante. Não é. Arminianismo é, sim, apenas um sistema soteriológico. Tá? Um sistema soteriológico sinergista. Oposto a toda a reforma protestante. A realidade é essa. Né? O arminianismo, como sistema soteriológico, porque é somente o que representa, não é?
pode ser conjugado com qualquer outra coisa, tá? Então pode ser conjugado com qualquer, sei lá, seita, qualquer denominação que surja por aí. Todas as denominações, não é, que não são protestantes de verdade, né? São pós-protestantes evangelicais, podem adotar o arminianismo e para eles está tudo bem, né? Porque o arminianismo é apenas isso que é soteriologia, tá? Quando aconteceu o Sínodo de Dort, não estava acontecendo o debate entre duas igrejas. Isso tem que ficar bastante claro, tá? Os arminianos, ou os remonstrantes, não é? Então pode pensar em toda a linhagem. Pré-arminianos, Armínio e os remonstrantes. O arminianismo em si, não é? Foi algo que surgiu dentro das igrejas reformadas. Entende? E as igrejas reformadas resolveram esse problema do arminianismo dentro das igrejas reformadas. Fora, então, os rebeldes, os que não aceitaram a doutrina reformada e quiseram ir para o seu próprio caminho, digamos assim, né? Eu não estou levando em consideração as questões políticas envolvidas, né, que aconteceram, óbvio, século XVII, final do século XVI, XVII, não é o contexto de agora, certo? Mas eles começaram as suas congregações, entende a situação? E depois é que se tornaram congregações, igrejas, etc, né? Igrejas assim, denominações. Mas o que acontece em Dort é simplesmente isso. Não é o debate entre duas igrejas. Isso nunca existiu. Então não tem como equiparar calvinismo, no caso arminianismo, com calvinismo, porque não são a mesma coisa. No sentido de igualdade, né? Vamos ter um respeito igual, no sentido de que é uma igreja debatendo contra a igreja. Como seria, por exemplo, a igreja reformada debatendo com a católica romana? Não é a mesma coisa. Arminianismo é soteriologia. Calvinismo é uma visão completa de toda a palavra, é uma interpretação completa da palavra de Deus, é uma visão completa cristã do mundo. Entende? É isso, tá? Então, quando falamos de calvinismo, nós temos que tirar um pouco desse nome de Calvino, porque isso é um nome, para alguns, na época, eram acusações, né, para dizer que os reformados eram seguidores de Calvino, certo? Mas o fato é que quando falamos disso, estamos nos referindo a igrejas reformadas, igrejas reformadas, e não a um simples movimento teórico, teológico, filosófico, não, tá? Então, para ficar bastante claro, não dá. Quando eu falo de fé reformada ou calvinista, estou falando daquilo que é de verdade. Eu não estou falando a partir dessas invenções, dessas novas roupagens e desse desconstrucionismo que existe hoje. De jeito nenhum. Eu estou me atendo justamente ao que é historicamente. Para mim é isso que vale. Tudo que vem depois, que o pessoal conjugou com outras coisas, não é fé reformada. Então eu não vou considerar como fé reformada e ponto, acabou. Tá? Então não faz sentido você misturar é, continuismo com calvinismo. Não tem como um calvinista de verdade ser continuista. Agora, tem como um monergista ser continuista. Né? O monergista é justamente aquele que adere, digamos assim, e entende que o pensamento, né, ou as explicações, a exposição a respeito de como Deus salva o ser humano, exposição da Escritura, eu digo, não é? Assim como Calvino e a tradição reformada, não é? Ou também os demais reformadores, para poder ser um pouco mais geral aqui, e não é uma coisa somente da reforma, né? Agostinho também, né? A própria escritura em si, que é a nossa base. Então, este que é monergista pode ser continuista. Não é? Por quê? Porque ele é apenas monergista, ele não está comprometido com a tradição reformada. Ele não é calvinista, ele é apenas um monergista. Ele concorda com Calvino e com os reformados apenas no ponto do monergismo. E olhe lá, não é uma coisa 100% não. Tá? Então não dá para ser calvinista e continuista. Esse negócio de pentecostal reformado, desculpa, as pessoas têm direito de colocar esse nome nas suas denominações. E eu vou respeitar o direito delas, certo? Sem problema nenhum. Mas ao mesmo tempo eu também tenho o direito de falar a verdade histórica. Isso não existe, isso não faz sentido, isso não é uma coisa compatível, tá? Então, se alguém fala, nós somos pentecostais monergistas, tranquilo, não tem problema nenhum com isso, não. Eu acho até bom, né, que pelo menos, né, em relação a como Deus salva o homem, nós tenhamos uma concordância, tranquilo. Né? Mas dizer que é calvinista ou reformado, para mim já é viagem. Né? Isso é viagem. Aí, emendando isso com a questão, ele pergunta sobre, por exemplo, então esse ponto acho que ficou claro, né? Ele faz outra pergunta, né, num outro vídeo, ah, ele até avisa que está inscrito publicamente para você.
3 meses, alguma coisa assim. Certo, né? Irmão, você é confessional da fé de Westminster ou Batista 1689? Poderia fazer um vídeo sobre essas confissões e relacionando com o peso histórico entre eles e os cânones de Dort? Então, vamos lá. É, eu já fiz isso aí algumas vezes, eu vou fazer aqui novamente. Qualquer irmão que chegar aqui no canal e queira se aprofundar na tradição batista, especialmente isso que tem sido chamado de batista reformado, os irmãos já sabem que eu discordo desse termo, né? Mas o senhor foi pregar lá na igreja do pastor Walter Regiane. Tranquilo, né? Isso não tem problema nenhum, né? Tem gente que acha que porque eu discordo que o batista seja reformado, significa dizer que eu vejo os batistas como se fossem inimigos ou então não irmãos. Isso não faz sentido nenhum, né? As pessoas, às vezes, elas são muito briguentas, no sentido de que parece que elas querem ver o circo pegar fogo. Então eu não posso dar uma opinião baseada na tradição reformada, uma opinião que tem valor histórico, porque se essa opinião magoar o meu coração, magoar aquilo que eu acho que é fé reformada, pronto, já sou um inimigo. Não. Eu fui, e se me chamar de novo, eu vou de novo, tá? Para cooperar com os irmãos. Amei a igreja lá da Igreja Batista Reformada lá de São Paulo, né? O nome é esse, né? Então eu vou falar pelo nome, tá? O pastor Walter Regiane, a esposa, os demais pastores da igreja, os demais presbíteros ali, os irmãos, os membros da comunidade, os visitantes, todas as pessoas nos receberam de maneira assim muito acolhedora. Foi uma experiência maravilhosa em relação a isso, né? Eu entendo que, como um cristão reformado, eu também aprendo com esses contatos. Eu aprendo. Então eu sou edificado, eu fui servir, né, numa conferência, mas obviamente eu também fui abençoado ali. Isso é muito bom. Abençoado no sentido de ser edificado com a comunhão dos irmãos, não é? Como eles estavam sedentos pela palavra, por conhecer mais sobre a tradição reformada. Isso é maravilhoso. Eu espero que isso cresça cada vez mais. E eu fico feliz. E eu penso, né? Eu sou da opinião, não sei se todos os reformados compartilham isso, mas eu sou da opinião que nós precisamos, né, ter uma proximidade sempre com aqueles que são monegistas, tá? É deixar claro, né, os nossos muros, né, as nossas cercas. Ó, nós vamos até aqui, certo? Mas há um ponto de contato, há uma praça central nessa cidade, nesse grande bairro monegista, que nós podemos conversar de boa, tranquilo, 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 tá? Então, para mim, isso é muito favorável. Agora, para ficar bastante claro, eu falei, não, né, eu falei que eu recomendo alguma coisa, mas não falei o nome. Então, para quem quer se aprofundar na tradição batista, monegista ou reformada, né, ou historicamente falando os batistas particulares, eu entendo, eu não sei se tem um canal melhor do que esse, mas eu entendo que o melhor canal para isso é o do pastor Marcos Paixão. Não é? Ele faz um trabalho excepcional dessa linha, né? Eu já recomendei algumas vezes aqui no canal, tá? Porque às vezes as pessoas me pedem para falar mais sobre a tradição batista, né? E eu não sou batista, então, entende? É igual quando eu já falei alguma coisa sobre batistas aqui, já falei sobre luteranos ou anglicanos. E das vezes que eu falei, irmãos vieram e me corrigiram. E tá tranquilo, né? Eu que sou de fora tenho um entendimento às vezes, porque eu estou lendo algum livro, e talvez o livro que eu li não me trouxe uma visão, é, uma visão correta e completa sobre. Então, quando os irmãos que são da tradição falam, eu ouço, de boa. Então, tem luteranos que já falaram aqui, corrigido alguma coisa que eu disse. Teve luterano que falou sobre. Tem um recente aqui, um irmão que falou recentemente sobre isso, né? Me corrigindo também. Até sobre presbiterianos, porque eu também não sou presbiteriano. Né? Eu também não sou herdeiro dos puritanos. Então, tem coisas do meu presbiteriano que eu não entendo ainda. Né? No sentido de que na prática, eu digo, né? Eu conheço a doutrina, a confessionalidade, mas há coisas práticas, não é, do sistema de governo que eu ainda não parei para estudar, por exemplo. Não é? E quando alguém vem e percebe alguma imprecisão na minha fala e corrige, tranquilo, né? Entende? Eu aprendo com isso, eu cresço com isso, então tá tranquilo, tá de boa, certo? Mas eu recomendo o canal dele para isso, tá? Para se aprofundar na questão dos batistas. Com relação à Confissão de Fé de Westminster, então, eu não subscrevo a Confissão de Fé de Westminster, a tenho como uma confissão irmã. Ou, no caso, os padrões de Westminster são padrões confessionais irmãos, porque eles estão dentro da grande tradição reformada. Já a Confissão de Fé Batista, né, todas as confissões de fé batista, ainda que sejam dos particulares ou monergistas, não é, eles não estão dentro da tradição reformada, não. Tem gente que acha que sim, né, mas aí, tudo bem, quer pensar assim, pense. Eu vou dizer sempre o contrário, né?
Então, analisando uma questão bastante lógica, se você estuda a história das igrejas reformadas, você sabe quando a tradição começou e foi organizada e até onde ela foi, né, no que diz respeito a um formato específico sólido, não é? Então você tem a igreja reformada sendo desenvolvida em Genebra, sendo organizada, não é? E as igrejas que vêm a partir daí, né, os alunos de Calvino foram formados, né, pastores e etc., fizeram trabalhos missionários, e então você tem isso estendido desde o continente até, não é, os reinos insulares, digamos assim, né, ou pensando em Inglaterra, Irlanda, Escócia, e você tem aí o presbiterianismo surgindo, especialmente pensando na Escócia com John Knox, que foi também aluno, amigo pessoal de Calvino. Então você tem a tradição reformada se estendendo até aí, até aí. Até aí nós podemos, digamos assim, permanecer no mesmo bairro ou na mesma rua, para pensar no sentido no bairro monegista, né? Mas na rua, na mesma rua. Então, aqui é a rua reformada. Então, aqui nós temos confissões de fé, certo? Que são distintas por uma questão de contexto ou de ênfase, mas você está vendo algo que une essas confissões, né? Especialmente quando pensamos na doutrina da aliança, né? Esse é o ponto, digamos assim, mais central quando diz respeito à tradição reformada, porque a doutrina da aliança é a maneira como nós vemos a Bíblia, né? E isso tem consequências, tem implicações sérias, tá? Que acaba distinguindo a tradição reformada das demais tradições, que por mais que estejam próximas, né, não são parte da mesma rua. Podem estar do mesmo bairro, mas não são parte da mesma rua. Não é da rua reformada, né? É uma rua paralela, né? Então é a Rua dos Batistas, por exemplo, dos batistas particulares ainda, para ser mais específico. Então, nesse sentido, irmão, aí indo para a questão, né, da Westminster ou Batista, 1689, pode fazer um vídeo sobre essas confissões e relacionando com o peso histórico entre elas, eles e os cânones de Dort? Então, nem os presbiterianos, que são reformados mesmo, né, pelo menos historicamente falando, subscrevem os cânones de Dort, né? Isso tem que ficar bastante claro, tá? E muito menos, obviamente, os batistas, né? Então, os batistas e os cânones de Dort. Se eu não me engano, o pastor Marco Paixão tem um vídeo sobre isso, né? Só que quando eu ouço algo assim, eu entendo, por exemplo, ah, que pelo menos 95%, né, os batistas particulares concordam com os cânones de Dort. Talvez, eu não sei, pode ser mais para menos, né? No caso, pode ser mais ou menos, mas 95% concordam, tá? Ah, e nem todos aqueles que são reformados também estão concordando 100% com os cânones de Dort. Primeiro porque os cânones de Dort, eles são de uma visão dentro da fé reformada, né, clássica, não é, infralapsariana. Não é? É um documento infralapsariano, como as demais confissões das igrejas reformadas. Confissão belga, Catecismo de Heidelberg, são todos infralapsarianos, certo? E aí, muitos irmãos, que às vezes são presbiterianos, né, talvez, não sei se a maioria dos que são supralapsarianos sejam presbiterianos, não sei. Mas, nesse sentido, os supralapsarianos talvez não subscreveriam os cânones de Dort. Adotam como confissão irmã, né, mas não subscrevem. E os batistas também, mesmo concordando com a ideia do monergismo defendido em Dort, não tem como dizer que um batista particular ele subscreve os cânones de Dort, primeiro porque não é um documento da tradição deles, é um documento da tradição reformada. Tá? Então não vai subscrever. E se uma igreja em particular subscrever esse cânon de Dort, eu entenderia como algo contraditório. Por quê? Porque todos os teólogos de Dort eram reformados e, portanto, como reformados, eram todos, por consequência da teologia do pacto, pedobatistas. Então, a mente dos homens que defenderam a soteriologia bíblica contra o arminianismo era essa. Todos eles eram pedobatistas. Não é? Então, o entendimento da aliança que se aplica no caso, né, que traz como consequência a aplicação do pedobatismo, não é, era o entendimento deles. Né? E isso está aqui, e algumas pessoas não percebem, tá? Existe uma teologia. É por isso que eu recomendo que vocês comprem esses livros da Graaf, né? Porque vocês vão aprender sobre isso, tá? Vão aprender sobre isso também. Isso é muito importante, certo? Isso é abordado aqui também. É uma coisa que as pessoas não entendem, às vezes. E outra, o nível de comprometimento que eu tenho, né, vamos lá, um reformado, continental, tradição holandesa,
o nível que nós temos de comprometimento, de compromisso com os cânones de Dort, não é igual ao que um batista particular ou um presbiteriano tem, não é? Então, por exemplo, a, quando falamos de concordância, então o presbiteriano, é, lembre sempre historicamente falando, porque né, não vou, hoje é uma coisa muito complexa, mas ele vai concordar com os cânones na defesa da glória de Cristo, do monergismo, certo? Sem entrar aí nos detalhes, nos meandros de ordem do decreto, né? Isso aí é uma coisa que, assim, eu sinceramente não consigo dar tanto valor, né? Eu vou subscrever como está nas confissões, mas esse é um tipo de debate para mim que não vale a pena, sabe? Sinceramente, para mim isso é uma discussão entre irmãos ou pelo menos entre pessoas da mesma rua, nessa ideia de bairro monegista. Mas, veja, eles vão concordar, assim como eu concordarei com os padrões de fé de Westminster, porém não 100%, né? Concordarei com a doutrina, mas certos artigos ou explicações, para mim, pessoalmente, ultrapassaram, foram além do que deveria. Ao passo que os presbiterianos, não é, que vão subscrever os padrões de Westminster, vão olhar para as confissões reformadas e vão dizer que nós, digamos assim, não fomos tão além como deveríamos, né? Se é que você entende isso aí. Por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster, se trata. É, é só dando um exemplo, né? Porque um dia eu ainda vou fazer um vídeo, ou sei lá, lives fazendo comparações das confissões, mas se trata de casamento, né? Para a nossa visão reformada, casamento é algo que deve ser tratado de maneira pastoral, né? O Conselho da Igreja trata disso. Você não coloca isso na confissão porque você fecha a questão. Então, isso é um entendimento presbiteriano, né? Especialmente dos puritanos. Então, entende? Então eu vou concordar até com as resoluções. Eu entendo como está lá no Padrão de Fé de Westminster, tá? Não discordo daquilo, não. Mas entendo que numa confissão de fé aquilo não era necessário. É a minha compreensão. A própria estrutura da confissão, né? Nós realmente entendemos, né? E preferimos, assim como a confissão de fé feita lá por Calvino, começamos com Deus. Eles começam com a Escritura. Isso aí é uma questão de estrutura. Mas essa estrutura mostra também a visão que eles têm, ou a ênfase que eles têm. Isso é importante compreender. Ah, é, Então tem essas questões aí, né? O sistema de governo, né, é diferente um pouquinho. Então tem essas questões. Então, eu vou concordar com os padrões de Westminster como padrões reformados. No entanto, o meu nível de comprometimento com aqueles padrões não é como eles. Porque eu concordo, eu não subscrevo. Não é um documento que eu vou jurar solenemente e defender, não é? Quando eu vou me tornar um pastor, por exemplo, né? Entende a situação? Já com a sessão de unidade, é um documento que eu estou disposto a realmente subscrever, não é? E jurar solenemente que os defenderei como sendo uma explicação fiel da palavra de Deus. É isso, tá? Então, é para entender isso aí. Então, o nível de comprometimento é diferente. Com relação, por exemplo, aos batistas, por exemplo, do mesmo jeito. E qualquer outra comunidade, né? Que seja de linha batista e que seja monergista e se chame de calvinista reformado, o nível que eles têm de comprometimento com os cânones não é o nível que nós temos. Eles não subscrevem os cânones, eles concordam com os cânones. É bem diferente isso, tá? Então eles leem os cânones, concordam com a teologia, querem combater o arminianismo. Amém, estamos ajudando nesse sentido, mas o nível de comprometimento é outro. Nenhum batista, então, até onde eu conheço, tá? De repente aparece aí algum irmão que diz que isso é feito na nossa igreja, certo? Certo, mas eu tô falando no sentido geral, não é o que não vai acontecer. Alguém que vai ser ordenado ao ministério da palavra numa igreja batista particular não vai ter que subscrever, né, os cânones de Dort. Se a igreja for confessional, vai subscrever a confessionalidade batista. Dort não é batista, não é confessionalidade batista, é reformada. Então isso tem que ficar bastante claro, tá? Então é nesse sentido. Então a relação que esses documentos têm, né, historicamente, é com relação à defesa do monergismo, tá? Nisso nós estamos em comum acordo. É simplesmente isso. Mas o nível de comprometimento não é totalmente diferente, certo? Então, para mim, não é um documento que eu apenas concordo. Eu subscrevo, eu assino embaixo. Eu me comprometo a não ensinar nada que seja contrário a esse documento. É simples assim, tá?
não é o compromisso que um batista particular tem e nem tampouco um presbiteriano, né? Que vai subscrever os padrões de sua própria igreja, tá? Então, é basicamente isso. Espero ter sido claro com relação a esse assunto. E um dia, quando eu tiver tempo, né, nós vamos... eu quero trabalhar justamente com isso, né? Lá pra frente, viu? Vai demorar um pouquinho, né? Porque tem o pastor Alex, já fiz algumas lives com ele. Talvez o mês de dezembro ainda vamos tentar fazer aí a última live do ano para poder fechar no próprio dia 31, tá? Então estamos nos programando para isso, certo? Mas o pastor Alex está próximo a mim nesse sentido. Então nós temos um bom diálogo, né? Eu da tradição continental, ele da tradição insular, e vamos mantendo, dar as mãos e conversando, né? E eu até falei para ele sobre a questão da possibilidade de quando formos conversar a respeito sobre as confissões de Westminster, os padrões de Westminster, que eu quero também trazer aqui no canal, nós fazemos comparações das confissões, porque, né, nos entendemos como reformados, né? Existe essa aliança, digamos assim, podemos dar as mãos nesse sentido, da reforma, ok? Da fé reformada, tradição reformada. Não tô falando de ser irmão, não, né? Os batistas que creem como a Bíblia ensina são nossos irmãos também, né? E qualquer cristão de tradições que nós nem... de denominações, para ser um pouco mais claro, né? De outras denominações que não são reformadas, também são crentes do mesmo jeito, né? É uma coisa que eu até, antes de terminar esse vídeo, eu tenho que dizer isso pros irmãos, tá? Eu estou falando sobre tradição e tem gente que acha que eu estou julgando outros como se não fossem irmãos em Cristo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Se nós cremos na palavra de Deus, não é? Cremos em Cristo como a Bíblia revela, então, para todos os fins, somos irmãos, né? Eu só vou estranhar se alguém não crer como a Escritura ensina. Se a pessoa criar um Cristo fantasioso por sua má interpretação, eu vou corrigir essa pessoa. Se a pessoa realmente se apegar ao Cristo que ela criou na cabeça dela, então eu vou dizer, cara, então arrependemos e crede no Evangelho, né? Então não se trata disso não, tá? Tô falando de tradição, beleza? Então muito obrigado e até o próximo vídeo, que ficou bem longo até. Mas espero que seja útil. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, aproveita, se inscreve no canal, dá o joinha, marca o sininho e compartilha com todo mundo que você conhece. Afinal de contas, talvez seja um conteúdo necessário para muitas pessoas que você conhece. Se você quer se aprofundar sobre o conhecimento a respeito de Dort, a história de Dort, a teologia de Dort, então não deixe de adquirir a coleção da Graafa Editora, onde você vai ter 4 livros muito importantes. Os Cânones de Dort, da Graafa Editora, a melhor versão que nós temos em língua portuguesa, traduzido a partir do texto original. O primeiro comentário em língua portuguesa sobre os Cânones de Dort, do pastor Abraham de Graaf, e também 2 volumes sobre a história de Dort. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para que você conheça o contexto, a história e também a teologia daqueles que defenderam a fé reformada contra os remonstrantes no século XVII. E se você tem aproveitado o conteúdo do canal e deseja contribuir também com o nosso trabalho aqui, fica à sua disposição, logo aqui abaixo, o QR Code para que você possa fazer uma doação. Aí é com você, tá certo? Se o conteúdo está edificando sua vida, então seja também um patrocinador desse trabalho do canal Cultura Reformada. Muito obrigado. Aproveita e assista outro vídeo.